Pessoal, eu sempre ouvi falar que as pessoas, elas gostam de ouvir história, correto? E eu decidi criar esse canal com a finalidade de contar a minha história, fazer com que a minha história venha chegar a outras pessoas e essas outras pessoas, ao ouvirem a minha história de vida, elas venham criar uma expectativa, não em mim, mas nelas mesmas, de que existe mudança. Como eu iniciei no meu vídeo anterior, que já foi postado, e desde já eu solicito a você, se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like, compartilhe, comente, para que outras pessoas venham ter ciência do nosso canal. No ano de 1993, eu, minha mãe e meu pai, o nome do meu pai é Mário Antônio Almeida Fernandes, picolezeiro, correto? E a minha mãe, Maria de Fátima Marques Farias, né? Dona de casa, do lar. Minha mãe é maranhense, meu pai é paraense e eu sou amazonense. Meu pai foi se aventurar para o estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Manaus, e lá ele coabitou com a minha mãe e nasceu esse príncipe aqui que sou eu. Pessoal, no ano de 1993 viemos para Santarém. Chegando em Santarém, recém-nascido, antes de um ano, nós viemos morar no bairro do Diamantino, mais precisamente na travessa NS1, por trás do Colégio Rio Tapajós, um colégio muito famoso, um colégio que tem muita história para contar, um colégio que tem muitas situações boas para contar, tanto boas quanto ruins. E nesse período eu lembro que meus amigos, meus colegas, nós nos reuníamos já na faixa etária dos 4, 5 anos de idade, comprava um balador, não sei como que chama aí no teu estado, na tua cidade, mas aqui na região do Pará é balador ou baladeira, e nós saíamos para matar calango. Nessa época o Colégio Rio Tapajós ainda não era construído, tinha uma torre imensa no meio desse espaço onde é construído o colégio, e nós saíamos para matar calango. Me lembro-me que ia eu, o Igor, que mora lá no Amazonas hoje, o Diego, finado Marquinhos, que morreu em naufrágio, correto? E o Jaime, que mora lá no Amazonas. E de todos nós, esse Jaime era o marmalino. Ele batia em nós, ele metia o cacete em nós, espancava-nos, e nós sempre ali tinha medo dele, ele era o maioral na época. E o interessante, pessoal, é que depois nós começamos a evoluir, começamos a brincar de taco. Quem aqui nunca brincou de taco? Brincávamos de taco, pegávamos as latas de óleo, na época eram as latas de óleo, cavávamos um buraco no solo e aí fazíamos os tacos, e aí nós brincávamos de taco, correto? O taco é uma brincadeira de quem derruba a lata de óleo, e aí a dupla que derrubar, ela assume automaticamente, né, o posto do taco e vice-versa. Também tinha a brincadeira dos 7 pecados, onde cavávamos uma quantidade de buracos no chão, uma quantidade de pedra, e aquele que caísse, né, lá, fosse morto, aí ia colocando os pecados. Quando fosse com 7 pedrinhas lá, esse mesmo iria para um paredão. E assim por diante, pessoal. Assim eram nossas brincadeiras. Porém, pessoal, chegou um momento em que eu comecei a ver dentro de casa agressão psicológica, agressão física, situações delicadas demais. E estas situações delicadas, elas foram meio que encranhando na minha pessoa, e isso meio que moldou a minha personalidade. Existe uma passagem bíblica que eu acredito que vale a pena nos resguardarmos dela e termos a ciência dessa palavra, que essa palavra ela se encontra em Provérbios 4:23. O que diz o 4:23 de Provérbios? Ela diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque do vosso coração partem as fontes da vida. Que coração é esse, Wallace, que está falando em Provérbios? Que coração é esse que o Salomão, o homem mais inteligente do planeta, está falando? É o coração que bombeia sangue para veias arteriais? Não.
Esse coração carnal aqui, pessoal, ele tem apenas uma funcionalidade de acordo com a ciência, de acordo com a medicina: bombardear sangue para nossas veias arteriais. Essa é a única finalidade dele. Este coração que Salomão está falando, ele é o coração de alma, é o coração de psique. E segundo o pai da psicologia, o Freud, a nossa alma, ela é tricotômica. Como assim tricotômica? Essa palavra tricotômica, ela vem de um termo que dá origem de três. A nossa alma tem 3 substâncias nela para que ela venha a ser composta: prazer, razão e emoção. 3. Então, existem formas de nós alimentarmos essa nossa alma. Quando o Salomão está falando isso, ele está dizendo que nós devemos guardá-la, porque é dela que as fontes da vida partem. Ou seja, se eu sou um cara que sento muito na frente da TV, na minha sala para assistir futebol, eu vou falar muito de futebol. Se eu sou um homem que sento muito no YouTube, né, eu vou falar muito de conteúdos do YouTube. Se eu sou um homem que sento no sofá, pego meu aparelho de celular e vou assistir pornografia, eu vou me tornar um homem imoral. Se eu sento na frente da TV para assistir uma novela, eu vou falar sobre novelas. Então o Salomão está nos advertindo. Ele está falando: olha, guarda, sobretudo, que você deve guardar, guarda a tua alma, porque é dela que parte as fontes da vida, é dela que vão fluir as tuas raízes, é dela que vão fluir os teus projetos, os teus objetivos. E, infelizmente, eu muito criança, comecei a ver agressão física, agressão psicológica, agressão emocional dentro do Lar Logo Cedo, e aquilo eu fui armazenando, porque tem várias formas de alimentar a nossa alma. A primeira forma é pelo olhar, aquilo que nós vemos alimenta, ou seja, nós vamos ver passagem pela Bíblia em que Davi estava dormindo no palácio, ele se acorda, vai dar uma volta, ele vê a mulher, ele vê cobiça. Eva no jardim do Éden, ela vê o fruto e cobiça e toma para si. Sansão desce a Tímina, ele vê a moça, ele vê cobiça e toma para si. Ou seja, aquilo que nós vemos tem grande probabilidade de nós querermos, de nós cobiçarmos. Qual é a outra forma? A outra forma é a audição. Tudo que nós ouvimos, ela de certa forma alimenta a nossa alma. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós apalpamos. Tudo aquilo que nós apalpamos dá uma sensação. E essa sensação, ela pode se desenrolar com o passar do tempo. Então, como eu fui criado em um ambiente totalmente agressivo, eu me tornei uma pessoa logo agressiva. E essa agressividade minha, ela foi em todos os sentidos possíveis que você pode imaginar. Então, o que aconteceu daí? Resultou-se em uma separação do meu pai e da minha mãe, com questão de agressão física, agressão verbal, traição, onde a minha mãe, certa feita, eu lembro que a minha mãe teve que pegar eu com todos os meus irmãos e fugir para uma casa de uma outra senhora, porque ela não tinha uma solução para solucionar essa questão. E aí, com o passar do tempo, depois, aquele discurso de que, não, bati uma vez, errei, não vai mais acontecer e tudo mais. E aí, minha mãe retornou. Certa feita, o meu pai, vale a pena ressaltar, pessoal, que eu amo muito meu pai, tá? Meu pai, certa feita, ele colocou nós dentro de uma casa, meus irmãos, e acendeu um isqueiro. E ali pegou fogo na casa tudinho, os vizinhos tinham que se meter para jogar água, para apagar o incêndio, tudo, aquela situação toda. Então eu vim de uma situação deste tipo. Depois houve uma mudança, uma transição, né? Nós morávamos aqui, tem uma avenida chamada Avenida Moassara, localizada no bairro Diamantina, que ela cruza inúmeros bairros.
Ela cruza o bairro do São José Operário, ela cruza o bairro do Diamantina, ela cruza o bairro do Aeroporto, o bairro da Floresta, ela cruza o bairro do Santarenzinho, Amparo, ela cruza inúmeros até uma BR principal que vai para a Praia de Alter do Chão já. E o que aconteceu? Nessa mudança, nós nos deslocamos, foi comprada uma nova residência e ali meu pai começou a construção juntamente com seus irmãos. O meu tio João Paulo, que é conhecido por Negão, né? E o meu tio Nilton, que é carpinteiro. Vale a pena ressaltar, pessoal, que toda a minha família, por parte do meu pai, todos eles são profissionais da área da construção civil, correto? O meu tio Negão pedreiro, o meu tio João Paulo ele é pedreiro, o meu tio Nilton ele é carpinteiro e o meu pai ele é ferreiro, armador e também mestre de obra. Então todos têm essa pegada sobre essa situação. E houve a mudança. Só que após isso meu pai começou a beber, e meu pai bebia e ele ficava em determinados buracos no chão. E eu, quando era moleque, eu ia lá novo, né? Ficava com dó, muito triste por ver meu pai naquela situação. Eu ia lá e tentava juntar ele. O álcool destruiu a minha família, né? E aí eu tinha que cuidar ele. E só que nesse andar da carruagem, as facas tinham que ser escondidas dentro de casa, o isqueiro tinha que ser escondido, teçado tinha que ser, todas essas coisas tinham que ser escondidas porque tínhamos ciência de que poderia acontecer uma merda, uma desgraça dentro de casa entre o meu pai ou a minha mãe. Nós tínhamos essa ciência. Então o que aconteceu? Houve a separação. A minha mãe, né? Minha mãe efetuou uma denúncia na delegacia da mulher, onde foi lavrada uma medida protetiva. E após essa medida protetiva, meu pai teve que sair de casa, correto? Então meu pai saiu de casa e aí deu-se na situação, no desenrolar. Aí aqui que eu digo que a minha mãe foi uma mestra. A minha mãe foi uma mestra de alta qualidade, de alta performance. Por quê? A minha mãe não tinha trabalhado, só cuidava de casa, correto? Meu pai não permitia. E agora a minha mãe tinha que se desenrolar para cuidar de nós. Então, quantos nós somos? Prepare a bomba, que a minha mãe gostou de fazer filho, pessoal. A Diana, minha irmã mais velha, e hoje, graças a Deus, está bem. Eu, o segundo, o Alisson Farias Fernandes, porém meu nome social é o Wallace Júnior. A terceira, minha irmã Ueslane, né, que é serva de Deus, graças a Deus. Aí depois vamos para Joyce, Nelly, Jéssica, Geisa, Fábio. Então olha a quantidade que nós somos. Então a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar essa penca de filho. Então o que acontece? A minha mãe começou a trabalhar na casa dos outros, limpando vaso, limpando a casa dos outros. A minha mãe trabalhou na casa de um gerente de um banco aqui. E como que era a nossa refeição? A minha mãe, ela saía de manhã cedo para trabalhar. E quando ela retornava, ela trazia algo. Esse algo geralmente era aquilo que sobrava do café da manhã, era aquilo que sobrava do almoço, era aquilo que sobrava do jantar da onde ela trabalhava. E aí ela trazia uma milharina, correto? E aquilo era, nós íamos tomar de noite o nosso café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta, muitas das vezes. Eu comecei a me deparar com esse cenário de miserabilidade, mas não era culpa da minha mãe. Minha mãe estava se esforçando ao máximo, Só que essa situação ela foi se prolongando a cada dia mais. E o que eu fiz? Eu procurei um caminho alternativo, que é hábito, não de todos, mas de geralmente, quando a pessoa vive na miséria, ela é fraca financeiramente, ela não tem aonde recorrer em busca de recursos, geralmente ela vai para o tráfico. Então foi aí que eu entrei para a criminalidade. Eu me lembro que nessa época, quando eu entrei para a criminalidade, o que eu queria? Eu queria usar aqui tinha uma marca na época conhecida como Gajang. Eu me lembro que essa camisa da Gajang ela era R$20 e uma bermuda da Gajang Surf, aquelas fininhas, era R$30. E quem usasse isso aí estava na moda. Todo mundo, né, admirava quem usava essa roupa. E tem outras marcas como a Pena, a Maresia, a Greenwich, a Bad Boy. Todas essas marcas eram marcas muito usadas pela classe social baixa nessa época. Então o que eu fiz? Entrei pro tráfico, onde eu pegava 10 moringa, pessoal, 10 moringa de
de pasta base de cocaína. O que é a pasta, Wallace? A pasta, na época, comprávamos a pedra de óxido. Essa pedra de óxido nós comprávamos 25, 50 gramas, 100 gramas. Pegávamos um balde desse grande de manteiga, correto? Colocávamos essa pedra de óxido nesse balde. Comprávamos a solução de bateria e a barrilha. Qual é a barrilha? A barrilha é aquele material usado que usa entre as lajotas de uma piscina. E ali nós diluíamos a pedra com a solução de barrilha e colocávamos a substância de a barrilha. E aí começávamos a mover em um sentido horário para que aquilo não viesse queimar, para que aquele material não viesse perder. Terminando aquilo ali, pegávamos um papel madeira, que eu nem sei se existe hoje papel madeira, colocávamos sobre aquele papel madeira e aquela química ela ia secando. Arriávamos uma lâmpada sobre e ela secava, ficava só um pó. Dali partia para outra parte, a outra etapa, onde aquilo era amarrado, amarrava-se todas, correto? E aquilo ia ser comercializada. O que acontece? Geralmente os traficantes na época, eles pegavam uma determinada quantidade, um pacote de 36, eles davam um pacote de 36, essa pessoa vendia todas essas, ele ganhava 9, ou seja, de 10 ele ia ganhar R$90, correto? R$90 ele ganhava se ele vendesse todas, e assim por diante. Quando a pessoa tinha dinheiro, ela mesma pegava, preparava o material dela e ela ia vender. Mas eu não, eu comecei como um aviãozinho, onde eu vendia para outro rapaz, né, que até hoje ele é envolvido no submundo do crime, até hoje ele é um dos traficantes aqui na nossa cidade e no estado. Então, o que acontece? Comecei dessa forma. E como começamos dessa forma, e aí eu fui me envolvendo no crime, cada vez mais me aprofundando no crime, até que eu me envolvi com uma moça, e no dia que eu conheci essa moça, foi o dia que o pai dela saiu do presídio, o primeiro indulto do pai dela, e ela não conheceu o pai dela. Ela conheceu o pai dela, correto? E quando ela conhece o pai dela, nessa mesma noite de Natal de 2009, o pai dela perde a vida, ele é ceifado com um tiro de 12 ou 28 no abdômen e o meu primo é assassinado com uma facada. Ali eu conheço a mãe do meu filho, correto? Eu tenho um filho com ela, um filho de aproximadamente 16 anos que não reside comigo, né? Não reside comigo. Passei muito tempo sem ajudar ele, muito tempo mesmo sem ajudar. Hoje ajudo, é fácil ajudar, não é fácil ajudar, mas nós nos esforçamos a cada dia ajudando e buscamos uma forma de melhorarmos a nossa vida, por intermédio do trabalho, por intermédio do esforço, da dedicação, correto? E o que acontece, pessoal? Tem época que já falhei a pensão dele, tem época que não falhei. Neste exato momento aqui eu estou falho, não consegui passar esse mês, correto? Mas existem os motivos de força maiores, mas também já quis, por exemplo, aqui eu sou proprietário de uma churrascaria, então já chamei ele para vir trabalhar. Olha, vem trabalhar comigo aqui, vem para cá trabalhar. Aí colocou lá uma situação de umas barreiras, uns obstáculos e não veio trabalhar, né? Vai fazer 16 anos, não veio trabalhar ainda. Isso aí é um assunto mais pra frente. Então o que aconteceu, pessoal? Determinada feita, um cidadão, um rapaz, ele comprou uma matéria química de mim, né? Uma substância química de mim, e ele disse que estava pequeno e ele falou que ia me matar. Resumindo, pessoal, infelizmente eu tirei a vida dessa pessoa. Ele me deu um tapa e aí eu tirei a vida dessa pessoa. Com exatamente 17 anos de idade, eu tirei a vida de uma pessoa. Pessoal, onde eu fui parar? Eu fui parar na FUNCAP, pessoal. O que é a FUNCAP, pessoal? A FUNCAP é o que chamam lá para São Paulo de Fundação Casa, ou FEBEM, hoje conhecida aqui, 2026, é conhecida como FASEPA. A FASEPA é um instituto, correto? É uma instituição onde ficam os menores infratores. Quem são os menores infratores? Todos aqueles que cometem um crime, uma infração penal, sendo menor de idade. Ou seja, quando eu cometi esse ato, 121 homicídio, eu era menor de idade, 17 anos de idade. Então eu vou ali para a FASEPA. Primeira vez que eu vou preso,
onde eu conheço inúmeras pessoas, conheço várias pessoas com personalidades totalmente diferentes, correto? Pessoas com gênio ruim, pessoas com gênio bom também. E ali dentro eu passei por uma situação muito delicada. E em breve eu estarei aqui contando esta história para vocês. Então o que você vai fazer agora? Essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo. Você vai se inscrever, deixar o seu like. E eu, o Wallace Júnior, vou estar postando uma rotina de toda a minha vida até os 33 anos de idade. Tudo sem omitir nada de tudo que tem acontecido na minha vida até hoje.